Não, mas eu tô, Hã? eu tô preparada para aprender. Que trem é Ah, esse? então tá bom, então tá bom. Você não Uai, vai. Você não joga toalha fácil, não, né? não. Não, eu sei que você Eita. não joga. Eu sei que você não joga. Quem tem o escorpião no bolso é danado. Você não tem no bolso, você ganhou com uma mordida de escorpião, você está entendendo? Falar nisso, Então, você tá, a mordida do escorpião não está doendo no lugar, não está tendo nada que tá aí. Tá, não reagiu, não? queima, lateja, É, não é? Quem ganha, não queima. precisa ganhar uma mordida de escorpião para aprender o que eu vou falar aqui agora, não. Deixa Hum. eu falar, você é guerreiro. Deixa eu te falar aí, anota aí, pega o papel e caneta aí, anota. Isso aqui não dá para falar para todo mundo, não. Quer dizer, às vezes a gente fala, mas as pessoas. O teu som tá baixo. Meu som tá baixo? Tá bom. E Pode agora? Vamos falar ver agora. se. Olha aí se meu som melhorou. Melhorou? Olha aí se melhorou. Melhorou, Melhorou? melhorou. Então tá. Então anota aí. 4 perguntas mágicas. Essas quatro Já perguntas escrevi. resolvem qualquer coisa na vida de qualquer ser humano, qualquer coisa, em qualquer área, tá? Eita, Qualquer preciso coisa em resolver qualquer uma área. coisa. Não tem jeito. Ela resolve qualquer coisa em qualquer área. O que eu vou te falar para você. Tá? Hum, Infelizmente, as pessoas não conhecem, ou quem conhece não quer praticar. Então, primeira hum, pergunta. Anota aí a primeira pergunta. hum. Qual é o problema? E coloca entre parênteses assim, ó, oportunidade de melhoria, do lado de problema. Qual é o problema? Coloca entre parênteses, oportunidade de melhoria. Que eu, Hum. notou? Qual é o problema? Oportunidade de melhoria. Isso, porque Tem que pôr por quê? quando a gente trabalha na área de qualidade, a Hum. gente não vê problema, a gente só vê oportunidade de melhoria. Então, para mim, a palavra problema eu tirei ela do dicionário. Qualquer problema para mim, ele vira oportunidade de melhoria. Então, mas como o povo é acostumado a falar problema, então a gente vai falar. Então a primeira pergunta, qual é o problema? Anotou aí a pergunta? Uhum. Anota aí a segunda pergunta. Pode falar? Pode falar. Quais são as possíveis causas? Nossa, aí pode ser muitas, hein? Tem que saber quais são as possíveis causas. Está pronta? Pode falar? Hum. Pode. Ó, não, até antes de eu ir lá para falar, a terceira, é simples. Como é que a gente faz para saber as possíveis causas? Você faz um brainstorm. Você sabe o que é brainstorm? Banho o quê? Storm? Como o quê? Não, é uma palavra em inglês. Brainstorm. Brainstorm. Não precisa preocupar, não. É uma palavra em inglês. O que é um brainstorm? Brainstorm aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, Ah, a gente chama de toró de papite. Toró de papite. Então, toró de papite, ou seja, a gente junta todas as pessoas que estão envolvidas naquele problema e cada um vai falando as possíveis causas. Aí você lista todas as possíveis causas. Aí é um brainstorm. É o melhor jeito de você descobrir as possíveis causas é fazendo um mas toró deixa. de palpite. E quando você pergunta para uma pessoa qual é a possível causa, a pessoa já sabe tudo e responde no. Sabe tudo, já sabe tudo. Tem uma Então, pessoa assim, assim que eu estou aí é melhor, concorrendo? aí que eu fico mais feliz ainda. Ela já sabe tudo, aí eu pego o Não, papel, mas aí eu pego o papel e caneta, aí ela sabe tudo, sabe? Então ela me fala tudo, eu anoto tudo. Ela fala, é isso, eu pá. Ela fala, é isso, eu ela pá. Ela recusa fala, é isso, falar eu tudo, falo, é não quer isso. falar. Hã? Hã? Recusa. Não, se a pessoa recusar falar, então não tem problema. Então ela não sabe tudo, né? Quem sabe, se elas, porque as possíveis causas, a pessoa vai falar. Se ela não falar, não tem problema. Ela fica lá, ué. É. Mas alguém vai falar, ou eu vou falar, né? Pronto. Se Hum, existe problema, existe causa. Por isso que a gente faz brainstorm, tá? hum, Então, vai lá, que é um toró de palpite. E a gente faz na empresa assim, ó. Na empresa a gente pega post-it, as pessoas hum, escrevem no post-it, escrevem e vai colando assim, ó. Entendeu? Agora, hum, anota a terceira pergunta aí. Lavou a água com essa dica que eu dei, hein? Não sei se hum. você
assimilou, mas que isso é uma coisa que a gente faz na empresa, dá uma produtividade danada. Vamos lá. É, mas É, se não faz. vamos lá. Terceira pergunta. Hum, Quais são as possíveis soluções? hum, Tá? Quais são as possíveis soluções? Aí não tem as causas? Para cada uhum, causa tem a solução. tem solução, né? E aí a pergunta que eu mais gosto, é a Na número 4, quarta? a quarta pergunta. Hum, Se você, não, você é o último a tomar a decisão, qual a decisão que você tomaria? Antes de você anotar. Então, antes de você anotar aí, deixa eu te preparar. pera, mas depende do problema. Tá vendo? Então, assim, então, não depende do problema. Então, deixa que eu falar aqui. Então, antes da gente chegar nessa quarta pergunta, né? Que aí, às vezes, você lembra da primeira? Qual que é a primeira? Qual é o problema? Qual é o problema? Não é isso? Então, qual é o problema? É, a oportunidade. Seja lá de qualquer área que for, seja lá de qualquer área que for, qual é o problema, tá? E aí, Hum. aí você vai lá, anota o problema que for, tal, e aí você chega lá e vai na segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Quais são as possíveis causas? Tá. Aí eu te dei é, uma dica de como descobrir as possíveis causas. O problema é você tem dificuldade. O problema ninguém tem dificuldade de descobrir o problema, porque deu problema, a pessoa já sabe qual é o problema. Você concorda comigo? Uhum. Então, não tem problema. Mas o problema não tem problema, né? O problema é a solução. Você já vai lá e anota. Então, aí você foi lá e fez as possíveis causas. Concorda comigo? E Aham. aí, as possíveis causas, se você não sabe como fazer, você vai lá e faz um brainstorm. Agora, como é que você vai é, arranjar a solução, que é a pergunta número 3? Qual que é a pergunta número 3? Quais as possíveis soluções? Tá. Quais as possíveis soluções? Então, anota aí um jeito, não precisa fazer desse jeito. Eu tenho costume de Hum. fazer para qualquer coisa. Eu falo, eu vou falar o termo aqui, mas você vai anotar o em português, tá? Eu Hum. uso um diagrama chamado diagrama de Ishikawa. Você conhece? Não, Não? Pois é, então, não tem não. problema. Então, O que então é esse diagrama de Chikawa? a É gente chama japonês? ele, a gente, a gente chama ele de espinha de peixe, tá? Diagrama Hum. espinha de peixe, tá? Ele é um diagrama espinha de peixe. Deve ser bem É. E aí o que a gente... complicado. Não, ele é bem simples. E aí nele ele é tão Hum. simples que a gente pega as causas, aquelas Hum. possíveis causas que as pessoas anotaram, sabe o que a gente Hum. faz com elas? A gente Ah, distribui essas causas dentro do espinha de peixe. diagrama. É, distribui lá. Só que não é de qualquer jeito, não. O Então, e como é diagrama que é? espinha de peixe, normalmente, Ah, o que acontece? As pessoas têm ele, tem gente que usa ele com 6 M, M de Maria, M de Maria. Tem gente que usa um tem- diagrama espinha de peixe com seis hum. m Eu gosto de usar, eu aprendi com o CEO da empresa, da multinacional que eu trabalhava, não Ah, sei se você já ouviu falar nele, o nome dele não, é Jack Welch. Já ouviu falar em Jack Welch? não. Jack Welch é o executivo do século XX ainda. Então, ele foi considerado o executivo do século XX. Então, o Jack, ele gostava que a gente aplicasse o de 7M. Tá? O de E o 7M. que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O primeiro M que a gente coloca lá na espinha de peixe é, Ah, é o M de mão de obra. Tá? O primeiro M é de mão de obra. Aí a gente coloca ah, lá mão de obra. O segundo M que a gente coloca é de materiais. Materiais. hum, O terceiro M que a gente coloca é de medição. Você está conseguindo anotar aí? uhum.
Tá? Medição. O que Medição. mais? Tá? O quarto M que a gente coloca é máquina. Hum, Máquina. O quinto M que a gente coloca é método. hum, Tá? É, o sexto M que a gente coloca é meio ambiente. hum. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. Falta o sétimo. O sétimo É. é manager. Quê? Manager? O que é isso? Que escreve isso? Manager é uma palavra em inglês. Não, assim, Ah, é M-A. M, Você A, nunca viu a palavra manager? Manager? Não. Ah, não é possível. É Não, nunca vi, mesmo? não. Ah, não é possível, é mesmo? Uma palavra em inglês. O que você acha que isso significa manager? Ah, não tenho ideia, hein? Manager, É manager. M-A, anota aí. Anota aí. M-A, M-A. N de nada, N-A, M-A-N-A, M-A-N-A, A, G, G de galo, G, E de elefante E de elefante, e R de rato. Manager. 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 Ah, A gente, em mas inglês, já é vi uma essa palavra em escrita. inglês. Você Manager, está. já. É, eu estou tendo que dar aula para vocês sem querer, de inglês, de engenharia, de qualidade, de De mindset, de tudo. metanoia, não tem problema não, mas vamos lá. Então, Hum, manager, mas aqui que a gente está chegando na solução das coisas, tá? Então isso que é importante. E aí o que acontece? hum, Manager. O que é o manager? É uma pessoa que cuida da organização de tudo, que gerencia, que é a pessoa que comanda, entendeu? Comanda hum, tudo. Esse é um manager, é um dirigente. Ele é o cara que comanda, o manager, tá? Esse é o hum. manager. Então, aí no diagrama de Chicago, os Pinterest, a gente coloca esse 7M. Por quê? Porque quando você coloca o manager ele vai comandar todos que vai fazer Ah, ele, essas outras ele é o seis M's cabeça, então. funcionar. E aí, sabe o que você faz com isso aí? Isso aí a gente Ah, aplica ele nessa terceira pergunta. Por quê? A nas gente pegou, soluções. a gente vai pegar as causas, aí todo mundo anotou as causas, não é? Aí o que a Hum, gente faz? Aí a gente vai lá e fala assim, aí tem gente que vai, você concorda que tem gente que vai falar que o problema das causas que está lá, você concorda que tem gente que vai falar que o problema é, como é que eu te falo aqui? É, é mão de obra. Vai culpar alguém? é, Vai culpar alguém? Você concorda comigo? sim. Então, A aí maior, 90%. já que ele vai culpar, Hum. já que ele, é, Hum. já que ele vai culpar, né? O que a gente faz? Então, é mão de obra, é pessoas, né? Ele vai culpar alguém, é pessoas, né? Então, já que ele vai culpar alguém, ele vai culpar pessoas, entendeu? Uhum. Então, aí, o que a gente faz? Isso aí a gente coloca onde? Mão de obra, que é pessoas, né? O que mais? É, tem Hum. gente que vai falar que não tem um material, que não é assim, está faltando material, falta isso, falta Sim, aquilo, não é assim? Então, você vai lá, é. pega aquela causa e vai pôr lá em materiais. Você concorda que tem gente que vai falar que estragou alguma coisa? Com certeza. Provavelmente estragou uma máquina. Né? Provavelmente estragou uma máquina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, então, lá em máquina, a gente vai pôr as causas é, lá em máquina, entendeu? Hum. A gente vai colocar as causas lá em máquina. Então, é assim, você vai pegando as causas, tem gente que vai reclamar de um layout, de uma coisa que está fora do lugar, vai reclamar de um ar-condicionado, do tempo, da chuva, sei lá o que, sol, não é assim? Então, o que a Hum. gente faz? A gente vai lá e coloca em meio ambiente. Você está me entendendo? Hum. Então,
O diagrama de escala, ele vai ajudando. Tem gente que não vai saber o porquê que aquelas coisas aconteceram. Aí não tem medição, tem que medir. Quanto que foi de problema? Quanto de prejuízo? Quanto? Tem que anotar, tem que ter o quanto, tem que quantificar. Então tem que anotar Nossa, o tudo é problema. matemática. Aí o que acontece? Aí vai pôr lá onde? Em medição. E aí, se não tiver uma pessoa para coordenar um tipo de trabalho desse, aí vai acontecer aquilo que você me falou. A pessoa sabe, mas não quer falar. Mas quem coordena, ele sempre tem alguém que sabe alguma coisa. Ele sabe onde buscar isso. Isso é papel dele. É o manager. Então, Hum, por isso que quando tem quando tem como é que fala? Quando tem um manager, aí funciona de colocar tudo no hum, diagrama de Chicago. Você entendeu? hum. Então, por isso Entendi. que é coisa. Então, vamos. Aí eu te dei uma dica aqui já, de como colocar lá na segunda, que é difícil, um brainstorm, e uma dica de como fazer alguma coisa na três. Né? Então, dei uma dica aqui. Tem outras formas de fazer? Tem outras formas. Estou te dando uma dica que não tem como não vai chegar. Então, é lógico que tem mais coisas, não. Mas eu não ia nem fazer isso, eu só ia te dar as 4 perguntas e deixar você na curiosidade. Mas vamos lá para a quarta pergunta? Hum. Anota aí. Quarta pergunta mais. Se você tiver que tomar uma decisão, qual seria? Se você tiver que tomar uma decisão, qual que seria? Notou? Se eu Tiver que tomar uma tiver, decisão, qual que seria? resolver. Não. Qual que seria? Resolver mas tem que tomar uma decisão. Tem decisões que não é moleza de tomar. Então, por que eu faço essas 4 perguntas mágicas? Eu aprendi a fazer essas 4 perguntas mágicas, e aí o que Hum, acontece? Quando eu aprendi a fazer essas 4 perguntas mágicas, eu não lembro aqui se foi com o Marins, que é um antropólogo, que é o maior guru de antropologia aqui no Brasil, o cara é fera. Eu não lembro se foi com ele, ou se essas 4 perguntas eu aprendi com o Aí Ribeiro. O Marins é aquele homem que fala sobre tudo sobre como lidar com as pessoas dentro de uma empresa? É, Eu o acho que eu Marins eu assisti, eu acho estudei que eu muito assisti com o ele Marins já. quando eu era novo, quando eu era solteiro, eu era novinho. Nossa, tem décadas, né? Eu estudava tudo de Marins. Eu estudava, quando eu era mais novo, eu via muita coisa do Marins e do Lai Ribeiro. O Lai Ribeiro tinha umas fitas cassete que a gente punha no gravador assim, Hum, eu ouvia hum. e e vinha uma apostilazinha assim, do Lai Ribeiro. Aí eu ouvia muito coisa do Lai Ribeiro. Aí depois eu descobri o Marins, aí eu passei a ver. O Marins já foi na época das fitas de vídeo. Aí da fita de vídeo, o Marins, aí que legal. E eu já tive muito Ah, treinamento com ele. Mas você tem ideia, nossa nossa, Senhora. Tem ah, Ana, e eu assisti você alguma coisa na imagina, televisão dele. eu tô chegando nos 60, né? Tô chegando nos Hum. 60, mais 60 anos de idade, né? Ah, falta um tiquinho ainda, né? Porque falta 2 anos e uns Hum. quebrados para mim chegar lá no 70. Então, tá muito tempo ainda. Então, mas, né, só que, então é isso. Então, eu aprendi muito. Aí eu aprendi isso. Só que lá na área profissional, depois, eu apliquei essas 4 perguntas mais quando eu era funcionário. Resolveu muito na vida. Tá? E depois, quando eu fui ser empresário, eu tinha uma indústria metalúrgica, uma fábrica, né? Essa fábrica, ela fabricava disjuntores, quer dizer, fabrica ainda, graças a Deus, não é minha mais, né? Agora eu passei para frente, está bem. Então, essa fábrica, componentes ali para disjuntores, para multinacional. Então, eu ensinei os meus funcionários a aplicar essas 4 perguntas. Para quê? Para me poder descansar, porque eu chegava lá cedo, saía de lá tarde, isso aí não estava certo. Hum. Então, para que você vai ter uma fábrica? Para que você vai ter uma indústria? Não É. faz sentido. E aí, treinei, fui melhorando eles, e aí tem que trabalhar muito o mindset das pessoas. Então, eu preparei a liderança, eu preparei os funcionários, promovi funcionários, e aí deu certo. Deu certo. Então, aí, de vez em quando, o bicho pegava, eles não aplicavam essas 4. E aí, por que surgiu essas 4 perguntas mágicas que nós falamos? Foi por causa daquela Hum. questão que nós falamos. Um dia teve um erro grave,
o prejuízo era muito grande, e aí eles ficou assim Hum. agora. Eles ficaram até com medo de ser mandado embora. E eu falei, aplica as 4 perguntas. Mas eu cheguei lá animado. Mas por que eu cheguei animado? Porque eu li no livro A Lei da Recompensa, do Mike Murdock, assim, o tamanho do seu inimigo é o tamanho da sua recompensa. Eu falei, nossa, então se esse prejuízo aí está sendo desse jeito, a recompensa vai ser maior. Aí eu fui para a empresa, falei, vamos aplicar as quatro Ah, perguntas. Aplicamos as 4 perguntas, aí chegou na quarta pergunta, cada um tinha que me falar qual a solução. Qual que é a pergunta? Fala para mim a quarta pergunta. se eu tiver que tomar uma decisão, hum? Mas a pergunta, você não completou a pergunta, não, você está furando meu olho. Se eu tiver que tomar uma decisão, Não. Então, tá vendo? Esse é um problema. Ou você tem dois problemas. Ou você tem um problema de anotar, ou você tem um problema de acabar de ler. A se pergunta que eu te eu falei para você tiver que anotar. tomar uma decisão, não é isso que você mandou escrever. Não, mandei você escrever assim. Se você tiver que tomar uma decisão, qual seria? É uma Se pergunta. você, se você tiver que tomar uma decisão. Ah, então eu coloquei eu aqui. É eu mesmo, é você mesmo. Você tem que colocar, Então, você tem que escrever. Mas a então, pergunta, você não me fez a pergunta? uai, Não é se eu possível que você tiver não que, consegue fazer essa pergunta. Vai, eu vou passar peraí, ela por se escrito para eu você. tiver que tomar uma decisão, É, qual que seria? Tem que anotar, ué. Você anotou a pergunta? Está furando meu então, olho. se eu tiver que tomar uma decisão, eu escrevi. Mas cadê a pergunta? Você não me fez a pergunta. Ó, eu vou compartilhar para você. Não é possível. Nossa, É ai, e hoje, eu não fiz. você... Não, eu vou te falar para você. Você está Eu tô lendo. você tá lendo. Ó. A pergunta é essa. Ó. Olha aí, ó. Vou te ajudar aí agora. Se você tiver que tomar uma decisão, qual seria? Olha aí a pergunta. Conseguiu anotar agora? Tem que anotar a pergunta toda. Se não Se eu anotar, tiver, eu esqueci do qual seria. não, você esqueceu da pergunta. A pergunta é qual seria? Se você tiver que tomar uma decisão, não é a pergunta, olha lá, a vírgula. Se você tiver uma Ah, decisão, a pergunta é qual qual seria? seria? Então, é aí que chega na solução. Então, eu não estava com ele aberto aqui, não, estava falando tudo de cor, mas eu tinha que abrir um arquivo aqui para Ah, me falar. E vai acabar aqui agora. ah, Pô. Por quê? Aí eu fiz isso com meus funcionários, cada um respondeu o que cada um tomava a decisão. Aí depois a gente ah, pegava a melhor decisão e resolvia. Entendeu? Porque vai cair o hum, Zoom aqui, vai acabar, vai parar aqui. Aí eu te mando, eu te chamo no hum, zap. tá. Você entendeu o fim da meada? Se Ah, você comer mosca ali, qualquer coisa, adeus. E aí é só ter paciência. A gente vai com paciência ali devagarzinho que a gente resolve tudo.